Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Como eu estou feliz de estar aqui ministrando a palavra para você. Eu realmente creio que Deus tem algo bom para nós hoje. Durante todo o dia nós refletimos a respeito daquilo que Deus queria falar ao nosso coração. Portanto, eu realmente acredito que se você estiver com o coração aberto, hoje pode ser o dia da tua transformação, da mudança que você tanto espera, sobretudo, sabe, de um sacudir de Deus sobre a sua vida. Eu quero ler um texto com você para a gente começar. O tema de hoje é pródigo. Nós vamos refletir um pouco sobre o significado dessa palavra, o significado original dessa palavra. Talvez não seja nada do que você espera que é, mas eu quero orar com você. Vamos orar? Antes de orar, vamos ler Lucas 15, versículo 11. A tradução que eu vou usar é a NVI, tá bom? Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou. E ele continuou porque no capítulo 15 ele fala sobre 3 parábolas, amém? E no versículo 1 e 2 fala que toda sorte de pecadores se reunia para ouvir o que Jesus falava. E depois ele fala da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida. Agora ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Olha o que diz Lucas 15, 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, versículo 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Tem uma tradução que diz um país distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiro. Versículo 16, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Talvez eu esteja agora diante de alguns filhos pródigos, mas nós sabemos que pródigo também é o Pai. E oramos para que essa ministração, para que o Espírito Santo flua agora sobre o coração e a vida de cada uma dessas pessoas, de modo que muitos deles, Senhor, possam tomar a melhor decisão, a decisão de voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero falar um pouco com vocês primeiro sobre o significado da palavra pródigo, porque quando eu era pequeno, eu acredito que toda criança tem pelo menos 3 personagens bíblicos que toda criança vai conhecer: Jesus, Jonas e Moisés. Toda história de criança tem Jesus, Jonas e Moisés. E eu lembro, quando criança, quando eu ouvia tantas vezes a palavra do filho pródigo, eu imaginava que pelo contexto da história, pródigo significasse rebelde. A parábola do filho rebelde. Em certo momento lembro de pensar que pródigo talvez significasse irresponsável, no sentido de, poxa, ele abandonou o pai. E culturalmente falando, quando o filho recebia a sua herança, é porque o seu pai estava morto. Então, de certa forma, podemos afirmar que ele desejou a morte do pai, ao ponto de precisar, de requerir, de desejar parte da herança. Então eu imaginava tanta coisa. Pródigo deve ser a coisa pior do mundo, porque esse filho, afinal de contas, é conhecido como filho pródigo. Durante muito tempo eu tive essa visão a respeito dessa palavra, não sei se você também teve. Então esses dias eu fui pesquisar um pouco sobre a palavra pródigo e tudo ganhou um sentido diferente no meu coração. A palavra pródigo no original significa aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Segundo significado, que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. Que na caridade, mas não faz alarde disso, ou seja, aquele que liberalmente entrega, mas não
sabe? Não busca os holofotes. Terceiro significado, que produz em abundância, fértil, fecundo. Então entenda, a palavra pródigo não quer dizer rebelde. A palavra pródigo não significa filho que abandona o pai. Na verdade, a palavra pródigo significa aquele que gasta mais que o necessário. Aquele que é generoso demais ao dar. Liberal. O gastador. Esses são os significados literais da palavra pródigo. Então, em outras palavras, aquele filho, ele gastava mais que o necessário, ele era generoso demais, liberal demais, ele era esbanjador daquilo que tinha, e essa era a herança que o pai o havia dado. Mas essa parábola vai contar que em certo momento ele gasta tudo que o pai talvez levou toda uma vida para construir. A palavra vai afirmar que ele gasta tudo, e então vem uma crise naquela região, de modo que faltou alimento para todos. E ele deseja comer alguma coisa e já não tem herança para pagar. Ele deseja, sabe, saciar a sua fome, e ele já não tem sozinho como fazer isso. E a palavra vai nos dizer que então ele encontra algum lugar para trabalhar, e nesse lugar ele vai cuidar de porcos. Aqui Jesus está diretamente quebrando alguns paradigmas, sobretudo porque trabalhar e cuidar de porcos para os judeus, isso era algo terrível. Isso significava humilhação, isso significava tanta coisa. E ele vai cuidar então dos porcos, e não só isso, ele deseja comer aquilo que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que ninguém o dava nada. Ninguém o dava nada. E talvez você que esteja me assistindo agora é como esse filho pródigo. Talvez você deveria estar na casa do pai, aliançado com o pai, vivendo uma vida de alegria com o pai, com os mantimentos que você só tem na casa do pai, com as melhores vestes que só encontramos na casa do pai, com o suprimento que lugar nenhum pode nos dar. Talvez você, assim como o filho pródigo, olhe e se perceba como alguém que já gastou todas as fichas. Como alguém que olha e pensa: tudo que eu recebi de Deus, tudo que eu recebi do Pai, eu já destruí. E agora eu dependo da misericórdia e da compaixão dos outros, porque eu mesmo já não tenho como me bancar. Lembrando que a palavra pródigo significa generoso demais, gastador, esbanjador, perdulário. E eu quero compartilhar com você uma frase do Sérgio Rangal, um pastor do Peru, que tem mais de 60 mil discípulos. Ele disse certa vez uma frase que marcou meu coração: nunca se esqueça, cada decisão que você toma terá consequências internas, externas e eternas. Nunca se esqueça, cada decisão que você toma terá consequências internas, externas e eternas. E a consequência da decisão daquele filho era solidão, fome e humilhação. Consequências internas, externas e eternas. Mas a palavra vai nos dizer que em algum momento ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. Ele percebe que o salário, preste bem atenção, o salário do trabalhador da casa do pai era maior que a herança do filho fora da casa do pai. Porque a herança sem o pai acaba. E então ele toma 3 passos. 3 passos de volta para a casa do pai, ou do pródigo. Eu vou já explicar isso para você. Primeiro passo, ele retoma a consciência. Olha o que diz o capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome.
O primeiro passo, ele caiu em si, ele refletiu. E talvez o que esteja te faltando hoje é refletir. Que não há ambiente melhor, não há lugar melhor. Não, irmãos, entendam uma coisa: é impossível ter vida plena em pecado, é impossível estar plenamente satisfeito no pecado, porque o pecado não te dá um prazer eterno, mas um prazer momentâneo. E ele percebe que o mantimento da casa do Pai não era passageiro, ele era diário. E eu quero que você perceba, a primeira coisa, ele retoma consciência, caindo em si. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Lembra? Consequências internas, externas e eternas. Aqui ele já estava sofrendo de fome. E talvez você esteja faminto por algo novo de Deus nesse tempo. Talvez você esteja faminto por algo do Senhor nesse tempo. Talvez você percebe que nada no mundo sacia essa fome, que só o pão da vida pode saciar. Talvez você esteja vivendo dias onde você engana a si mesmo, ou finge que engana a si mesmo. Porque muitas pessoas que estão distantes da casa do Pai, elas podem passar o dia todo fingindo que estão bem, mas quando chegam em casa, quando fecham a porta, quando fecham os olhos e inclinam a cabeça sobre a sua própria cama, elas sentem o vazio interno, elas sentem a fome de algo eterno, que as drogas alimentam de forma passageira, que a prostituição alimenta de forma passageira, que o álcool alimenta de forma passageira, que as festas alimentam de forma passageira, que os relacionamentos instáveis que você entra e sai como se fosse algo normal e natural, tudo isso não vai preencher o vazio de algo eterno, porque tudo isso é passageiro. E é por isso que eu percebo e creio que aquela fome não era só física, assim como a sua fome não é só física. Existe algo eterno clamando dentro de você. O livro de Eclesiastes diz que Ele colocou em nós o desejo pela eternidade. E essa é a resposta para a sua fome. Segundo ponto, além de retomar a consciência, agora ele recalcula a rota. Lucas 15, 18 diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Talvez você já tenha até tomado consciência, mas você não recalculou a rota ainda. Porque eu e você precisamos perceber que diante de uma consciência agora refrescada, diante de uma consciência agora ativada, tocada, você precisa recalcular a sua rota. Você precisa perceber que talvez o lugar, porque olha só, não basta parar de caminhar em direção errada, você precisa se recuperar e voltar a caminhar em direção correta. E a Bíblia diz que ele fala: eu me porei a caminho e voltarei. Recalcule a sua rota nessa noite. Terceiro ponto, ele percebe que retornar é progredir. Retornar é progredir. Lucas 15, 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele percebeu que retornar era progredir. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Talvez faz tempo que Deus tem martelado no teu coração, e você já retomou consciência. Talvez faz tempo que Deus martelou aí dentro de você, e você já recalculou a rota, mas você precisa tomar decisão hoje, de retornar para progredir, de se levantar e ir correndo em direção aonde o Pai está.
Porque nenhuma casa vai ser igual à casa do Pai, porque na casa do Pai o Pai está. E na casa do Pai nós somos curados da orfandade. Na casa do Pai nós somos curados da escassez. Na casa do Pai nós somos curados dos traumas. Na casa do Pai nós temos a presença daquele que invade o nosso coração e nos livra de tudo daquilo que é terreno. E a palavra vai dizer que ele percebe que retornar é progredir. Eu quero ler com você uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis disse assim certa vez, se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Sabe, talvez um dos maiores problemas de hoje, de cada um de nós, é não perceber que não basta só parar diante do caminho errado, você precisa voltar. E quanto mais rápido você voltar, mais você vai estar progredindo. Porque mesmo que a casa do Pai esteja para trás de onde você está indo, ao voltar você progride. A cada passo que você der, você está mais perto do Pai. Mesmo que você corra desesperado, voltando atrás, isso significa que o Pai está cada vez mais perto, que o abraço do Pai está cada vez mais perto, que sabe, que o beijo do Pai está cada vez mais perto, significa que a reconciliação está cada vez mais perto, significa que, sabe, aquele abraço que preenche você por dentro, está cada vez mais perto, mesmo que você esteja caminhando para trás, se for na direção correta, isso significa progresso. Porque muitos de nós estamos tendo sucesso em direções que Deus não mandou a gente correr. E nós estamos correndo em direção, talvez, a desejos pessoais. Estamos correndo em direção, talvez, das soluções dos nossos problemas. Afinal, eu preciso resolver os meus problemas. Ei, se você está correndo em direção à solução dos seus problemas, mas o final dessa rota não tem Deus, você não está progredindo. Você não está progredindo. Você está se afundando. E por mais que no final dessa rota você tenha talvez a solução de problemas, talvez uma porta que se abriu que você pensou que era de Deus, não entre em portas que Deus não abriu, porque você vai ter uma infeliz surpresa. Ao abrir uma porta que Deus não abriu, Deus não está lá. E pode ter muita coisa lá, mas se Deus não tiver, não vale a pena. E por que eu disse que ele estava dando 3 passos em direção à casa do pródigo? Porque muitos de nós pensamos que pródigo é o filho. Mas eu quero provar para você que pródigo é o pai. Versículo 22, para a gente encerrar. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, 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 tragam a melhor roupa e vistam nele. Eu quero que você pense aqui comigo. Há tantos e tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, numa casa na Palestina, de quem eram as melhores vestes? Na casa, de quem eram as melhores vestes? Era do pai. E o pai diz, olha, tragam a melhor roupa e vistam nele, ou seja, aquilo que eu tenho de melhor, que é meu, traga e vista nele. Mas espera aí, esse é o mesmo pai que acabou de dar toda a herança do filho. Agora, por que o pai é o pródigo? Porque o pai agora, ele dá mais do que o necessário. Ele já tinha dado toda a herança do filho, mas agora, daquilo que ele tinha de melhor, da melhor roupa, ele veste o seu filho, ele veste daquilo que é dele, e parece que Deus fez algo parecido comigo e com você. Em Colossenses 1 vai dizer que nós fomos revestidos de Cristo, a melhor roupa que o pai tinha, ele vestiu você. Pródigo é o pai. Pródigo é o pai porque ele está gastando agora mais do que o necessário. Pródigo é o pai porque ele é generoso demais ao dar. É muito mais do que o filho merecia. É muito mais do que o filho tinha.
pai não estava fazendo contas. Não era a roupa que importava, mas aquele que estava vestindo ela. E eu creio, queridos, que hoje Deus está nos revestindo agora, vestindo novamente. Sabe, tirando esses trapos de imundície, tirando toda essa roupa escura e obscura de pecado que você estava vestido. E Ele troca isso agora, e Ele te reveste agora daquilo que Ele tem de melhor, de Cristo. O versículo vai dizer 22, coloquem nele um anel, em seu dedo. Sabe, anel também, além de falar de autoridade, além de falar de autoridade, de aliança, fala de identidade. Eu casei com a minha esposa, linda, maravilhosa, no dia 11, se eu errar agora vai ficar feio, né? 11/12 de 2016. Mas sabe o que a nossa aliança tem em comum? Na minha aliança tem o nome dela. Na aliança dela tem o meu nome. E sabe o que significa? Significa que a minha aliança foi com alguém específico. E que a aliança dela foi com alguém específico. E o pai agora dá o melhor anel para o seu filho, que simboliza identidade, simboliza aliança, mas sobretudo simboliza também, como alguém que diz, eu te devolvo a autoridade. Você é filho. Você que está me assistindo, eu não sei quem está me assistindo aqui, eu quero te dizer, você é filho. Terceiro ponto, a Bíblia diz, e os calçados em seus pés. Sabe o que eu aprendo agora? Esse filho estava sendo calçado com aquilo que havia de melhor, porque agora ele não ia caminhar em direção aonde o pai não estava, ele não ia mais caminhar em direção aos seus prazeres, ele não ia mais caminhar em direção a satisfazer a si mesmo, mas o pai estava colocando a melhor sandália nele. Por quê? Porque ele ia andar dentro de casa, e para andar dentro de casa, ele precisava estar melhor calçado, e eu creio que Deus está calçando agora nos seus pés a melhor sandália, sabe por quê? Porque Ele vai te revestir do melhor, não para você caminhar no mundo, mas para você caminhar dentro de casa. E mesmo que Ele te envie para outros lugares, você vai estar debaixo de uma palavra. E esse pai era tão pródigo, e esse nosso Deus é tão pródigo. Ele gasta tanto mais que o necessário, que além de dar a roupa, o anel e os calçados, Ele traz um novilho, e não qualquer novilho, o mais gordo. Mais uma vez, aquilo que Ele tinha de melhor. E Ele mata para celebrar. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É a mesma festa que Jesus diz mais cedo no capítulo 15 de Lucas, quando Ele diz, olha, a festa no céu quando um pecador se arrepende, muito mais do que quando 99 justos acreditam que não precisam de salvação. Esse pai era tão pródigo, e esse Deus é tão pródigo, Ele gasta mais do que o necessário. Por quê? Porque Ele enxerga um valor em você que talvez nem mesmo você enxergue. E se nós formos contar tudo o que Ele fez, aquele filho valia fazer com que o pai corresse, o abraçasse e o beijasse, o revestisse da melhor sandália, do melhor anel e da melhor roupa. Esse filho também valia matar o melhor animal que ele tinha e fazer uma festa. Sabe o que eu aprendo aqui? Você é o motivo de tudo isso. Para esse pai, o filho era o motivo da sua celebração. Você é o motivo dessa celebração. Eu quero orar com você. Talvez você esteja me assistindo e percebeu que precisa retomar a consciência, recalcular a sua rota e retornar para progredir. Vamos orar juntos? Pai,
No nome de Jesus, Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito confirme. Tua palavra diz que o Teu Espírito, o Espírito de adoção, que clama, Abba, que esse Espírito possa agora confirmar no coração de cada uma dessas pessoas. Que eles possam, Pai, no nome de Jesus, ser agora revestidos de Cristo. Que eles possam agora, Pai, depois de arrependidos e depois de recalcularem a rota, depois de tomarem consciências e voltando para a casa do Pai, que eles possam, Pai, no nome de Jesus agora, perceber que eles podem até ter sido pródigos, mas o Senhor é muitas e muitas e muitas vezes mais. Quem somos nós para merecer o sacrifício de Jesus? Quem somos nós para merecer o sacrifício daquele que era perfeito por nós que somos imperfeitos? Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para receber justificação, perdão, para receber reconciliação através do Teu Filho? Oramos assim, Pai, confirma agora em nome de Jesus. Confirma agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.